Eu também quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Eu também, com muita alegria. Muito bem, só reforçando aqui os jovens e adolescentes, tem turmas próprias para eles. O irmão David está se preparando aí e vai colaborar nas respectivas salas, amém? Então, dando prosseguimento, amado, à lição de adultos, na verdade, é um culto atípico, como o pastor bem falou, um culto diferente, é um culto híbrido. Teve o devocional da família, teve os amados irmãos adorando ao Senhor nas famílias, e dessa feita agora vamos tratar no tocante à palavra de Deus, a escola bíblica dominical. Esse trimestre nós estamos estudando os dons espirituais e ministeriais, desde o começo da lição, os irmãos estudando, louvado seja Deus, os dons de poder, os dons de operação, foi a última sequência, e hoje os dons de elocução, os dons que se manifestam através da palavra. Nós somos uma igreja pentecostal, nós somos uma igreja que crê na atualidade dos dons espirituais, e nós, como bons assembleanos, nós vemos esse tipo de manifestação, profecia, língua estranha, interpretação. É bem verdade, louvado seja o irmão Marcelino, que hoje já está bem mais raro, infelizmente. Há 20 anos atrás, quando eu nasci na fé, ali no Pousado dos Termas, era uma igrejinha numa esquina, bem baixinha. A gente tinha uma dimensão diferente do que era os dons espirituais, a manifestação, algo mais corrente. Hoje, infelizmente, nós estamos percebendo no caso específico, amado, menos exemplos de manifestação nesse sentido, mas palavras como essa, não é para proibir. Paulo, quando escreveu aos Coríntios, meus queridos, ele não visava proibir o dom de línguas, o falar em línguas, de maneira nenhuma. Paulo estava tentando coibir os abusos que estavam acontecendo na igreja de Corinto. Ora, meus amados, vamos lembrar aqui, amados, as igrejas do século I eram igrejas familiares, eram igrejas que se reuniam nas casas, nas famílias. Tinha algumas famílias mais ricas, elas tinham um pátio, que lá cabia cerca de 20 pessoas, 30 pessoas apertando um pouquinho. Imagina, amado, se todos falassem línguas, como seria um culto dessa maneira? Como ia haver edificação, como ia haver consolo, como ia haver, no caso específico, pessoas sentindo a presença de Deus sendo edificadas? Não ia ter como. Então Paulo visou ali, no caso, regulamentar. Quando ele disse, amado, que falem 2 ou 3, era na realidade dele. Como eu falei, se cabia 20 pessoas, então ele, na cabeça de Paulo, 2 pessoas falando em línguas já era demais. 20 pessoas e 2 delas já falando em línguas já iam causar dentro da normalidade. Se fosse 3, 4, 5, já ia fugir da normalidade. Dessa feita, por comparação, por analogia, a gente numa igreja dessa, que ela, fora da pandemia, ela cabe umas 200, mais de 200 pessoas, não tem como você aplicar Coríntios 14 aqui, regulamentando 2 ou 3 pessoas, porque era uma realidade diferente. A igreja de Corinto cabia 20, a igreja de hoje cabe mais de 200. Então são realidades distintas, mas a preocupação era a mesma. Vamos falar não apenas sobre línguas, falar em línguas, vai ter a questão de interpretação das mesmas e a profecia. São temas delicados. Tem um microfone aí, amado, preparado para você fazer uma pergunta. Como o tempo é limitado, você não vai poder contar um testemunho.
Tem pessoa, irmãos, que vai fazer uma pergunta e conta uma história completa. Não, mas se você tiver dúvida, você não vai sair na dúvida. Se eu não puder responder, tem um pastor, tem os outros irmãos aqui, mas não saia com sua pergunta sem fazer. Vai ter questão prática também? Vai, mas vamos tentar algumas experiências minhas, eu posso tentar aqui trazer, mas sempre no contexto da lição. Vou tentar resumir os tópicos. Haja vista, eu percebo aqui que a maioria dos irmãos, uma grande parte, não tem lição, infelizmente, mas vamos tentar resumir os tópicos, contextualizar hoje e aplicar os princípios da palavra de Deus. A leitura eu não vou refazer, nem a verdade prática, nem o textual. Eu vou tentar aqui me ater já na introdução da lição. Diz assim, meus queridos: o estudo da lição dessa semana concentrar-se-á nos 3 dons classificados como elocução, que é a profecia, variedade de línguas e interpretação das mesmas. O propósito desses dons são edificar, exortar e consolar, conforme 1 Coríntios 14, 3. Isso porque os dons de elocução são manifestações sobrenaturais, vindas de Deus, e não podem ser utilizados na igreja de forma incorreta. Assim, devemos estudar esses dons com diligência, reverência e temor de Deus, para não ser enganados pelas falsas manifestações. Então, além da importância, amado, de entender, para que volte a atuar, só podemos manifestar algo, amado de Deus, interessante, nós temos uma compreensão das mesmas, o propósito, o objetivo, para que não saia da meta daquele dom, daquele contexto espiritual, para que não haja abuso espiritual e nós não possamos ser, inclusive, taxados, como diz a palavra lá em Mateus 24, que fala, inclusive, dos falsos profetas, que já estão em nosso meio, de maneira nenhuma. Então a lição é muito rica. A lição, quando fala de profecia, quando fala de outras línguas, quando fala de interpretação, nós devemos ter muita atenção e sermos ricamente abençoados. Quem não foi aqui impactado por uma profecia? Quem não foi aqui encorajado pela mesma, pelo um servo de Deus, um santo, uma santa de Deus? Mas, amados, nós não devemos procurar profetas como muitos fazem por aí. O problema, irmã concebida, é você procurar um profeta e não procurar a presença de Deus nem a sua palavra. Esse é o problema que muitas vezes acontece, amado. Louvado seja Deus. É para você tentar buscar uma resposta daquilo que você quer, muitas vezes. Louvado seja o nome de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Já, amado, prosseguindo aqui no tópico 1, nós vamos falar especificamente, eu acho que é o coração da lição. Eu sei que línguas têm dúvidas, variedades também, mas eu acredito que o cerne hoje, se eu chegasse e saísse daqui, já explicando o dom de profecia, eu já ficaria feliz, pastor. Se eu saísse daqui e conseguisse o tópico 1, já conseguisse desenhar esse tópico e explicar, já ficaria muito feliz, porque é um dos pontos mais controvertidos. Hoje, amado, já existe profecia, o pessoal está fazendo, amado, profecia declarada, declara profecia, já existe, amado, a unção do leão, unção do riso, já foi na década de 90, então tem situações, amado, absurdos, que fala que isso é profecia. Teve um grupo de obreiros, um grupo de pastores, amado, que disseram aí, estamos com a unção do leão. E como é que o leão marca território, amado? Como é que o leão vence? Ele vai marcando o território. Então os obreiros saíram fazendo xixi na cidade inteira, dizendo: essa cidade é do Senhor Jesus. Aí o pastor
Imagina um pastor, um obreiro, com a barriguilha aberta, numa esquina, de repente passa um policial, amado. Importunação sexual, vários, ou seja, se não for um crime, já é outro de menor potencial, mas imagina um camarada desse sendo preso. Um atentado violento ao pudor, de alguma maneira, alguma tipificação aí, pastor, imagine, amado. Por falta de compreensão. Por falta, amado, de saber o que é profecia, o que é profético, o que deve ser feito. Louvado seja Deus, tenha muito cuidado, amado. Quando um pregador diz, olhe para o seu irmão e profetize, isso é muito perigoso. Ele não sabe o que está fazendo. Louvado seja o nome de Deus, isso não está na Bíblia. Paulo nunca disse, Timóteo, olhe para Silas e profetize, e fale, e declare. Não, amado. Louvado, isso não está na Bíblia Sagrada, isso não está na palavra de Deus. Nós devemos ter cuidado. O que diz aqui no ponto primeiro? O que é o dom de profecia? De acordo com Stanley Horton, o dom de profecia relatado em Paulo refere-se a mensagens espontâneas, inspiradas pelo Espírito, em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve, objetivando edificar, exortar, consolar uma pessoa destinatária da mensagem. Profetizar não é desejar uma bênção a uma pessoa, pois essa não é a finalidade da profecia. Infelizmente, por falta de ensino da palavra de Deus, aparecem várias aberrações concernente ao uso incorreto deste dom. Louvado seja o nome de Deus. Amado, louvado seja o nome de Jesus. Tem muito cuidado, amado. Louvado seja. Nós escutamos, amado, situações terríveis, casamentos desfeitos. E nós estamos em culto de família também, amado. Já vi casos de casamentos serem desfeitos, irmão Marcelino, por causa de uma profecia. Noivados. Louvado seja Deus, já estava ali com o casamento marcado. Existe isso, amado? Profecia para namoro, para noivado, para casamento, existe isso, meu querido. Na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, existe isso. Teve alguns irmãos aí que franziram a testa, amado. Louvado seja o nome de Deus. Olha, muita calma, muita calma. Deus, louvado seja Deus, confirma uma resposta, uma pergunta na sua oração. E pode usar o profeta sim, nesse contexto. Nesse contexto, Deus pode, louvado, mas ele não pode se contradizer a palavra. Mas a Bíblia não pode contradizer, na verdade, o profeta. Quando a Bíblia fala, quando Coríntios fala, louvado seja Deus, que é para julgar, amado, a profecia, não é o profeta. Quando fala isso, pastor Aguinaldo, diz é o conteúdo da mensagem. Se a Bíblia diz que o casamento é indissolúvel, vai se levantar um profeta, um exemplo, irmão Júnior aqui, amado, e dizer para ele, essa não é sua, você casou com ela e você vai ter que se separar porque não é dela, existe isso, amado? Sim ou não, igreja? Deus não é Deus de confusão. Se a palavra de Deus diz, amado, que a liberdade do homem, existe condições para se separar, existe condicionais ali, amado. A gente não vai entrar nesse tema, senão a gente vai se alongar muito. Então a Bíblia não se contradiz. Deus não vai tirar o seu livre-arbítrio. Deus não vai tirar, amado, a sua vontade, a sua vocação. Ele explica, ele abre a mente, ele pode até alertar, mas a sua vocação, o seu desejo, o seu objetivo, amado, louvado seja Deus, está no seu livre-arbítrio, que ele não vai tirar. Exemplo prático aqui, amado. Vamos ler lá em Atos 21. Tem que ir para a Bíblia, amado. Temos que ir para a palavra de Deus. Atos 21, versículo 10. Eu
eu vou ler, mas senão a gente vai perder muito tempo. Eu já quero tentar fechar o dom de profecia aqui. Mas vamos lá, Atos 21:10. Demorando-se ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e ligando-se aos próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem esta cinta entregarão na mão dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamo-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Ficou claro aqui, amado? Ágabo tinha uma mensagem de prisão, mensagem de tribulação para Paulo. Os discípulos interpretaram a mensagem: Paulo, não vá. Mas coube a Paulo a decisão. Qual é a decisão? Eu vou. Se for para ser preso, vou ser preso. Se for para morrer, eu vou morrer. Mas o nome de Jesus vai ser glorificado. Os irmãos estão entendendo, amado? Deus não tira o seu arbítrio. Segundo, Deus não contradiz a sua palavra. É verdade, amado, que a profecia quando vem, amado, ele usa o vaso. Se for um nordestino, ele vai ter o sotaque nosso. Se for uma pessoa analfabeta, pode ser que ele erre ali, troca um R, troca um L. Deus vai usar, pastor, aquela pessoa, aquele vaso, aquele canal, naquela limitação, mas vai entregar a mensagem. E a mensagem, amado, louvado seja ponto 3 aqui, amado. Eu já estou adiantando um pouquinho, amado. No ponto 2, falou aqui, amado, que a fonte pode ser Deus, pode ser o homem, ou pode ser o diabo. Só resumindo aqui o ponto 2. De Deus não resta dúvida. Às vezes o homem, amado, você quer profetizar, você quer dizer uma bênção para o irmão, ali é da seu espírito. Ali, amado, você quer abençoar, uma boca profética, verdade. Mas nós devemos cuidar sobretudo, amado, com a origem satânica, a origem do diabo. Mas sobre o propósito da profecia, só para fechar o tópico primeiro, a profecia contribui para a edificação do crente, porém, ainda existe uma confusão a respeito do uso dos dons da elocução, em especial a profecia. Há líderes permitindo que as igrejas que sejam lideradas sejam guiadas por supostos profetas. A igreja de Jesus Cristo deve ser conduzida segundo a palavra, as escrituras, pois esta é a inerrante palavra. A Bíblia, a profecia por excelência, deve ser o manual do líder cristão. Outros líderes também, erroneamente, não tomam decisão sem antes consultar um profeta ou uma profetisa. Está errado. Estes profetizam aquilo que as pessoas querem ouvir e não o que o Senhor realmente quer falar. Todavia, a palavra de Deus alerta-nos ao que ouçamos tais falsários. Louvado seja o nome de Deus. Certa vez eu pregando aqui, amado, ou dando estudo, eu falei, amado, que eu não tinha promessa, né? Eu falei assim, eu brincando de maneira muito genérica, né? Promessa, um exemplo, vai ser pregador, vai ser cantor, vai ser pastor. Eu brinquei aqui que não tinha. Mas nesse contexto, amado, louvado, trazendo, lembrando, amado, desse momento, amado, o que você precisa mesmo, amado? Eu sei que as lutas estão vindo, nós estamos falando para pessoas nas redes sociais, nós estamos falando para pessoas aqui, amado, muitas delas que perderam entes queridos. Profecia, amado, não se limite, não se limite, amado, pela
palavra de um profeta. Não se deixe limitar. Louvado, engrandecido seja Deus. O que eu quero dizer com isso, amado? Que Deus, amado, quer fazer de você muito mais do que você deseja, do que você pensa. Louvado seja o nome de Jesus. Deus pode te usar, amado, de muitas maneiras, amado. Deus pode, amado, louvado seja Deus. Deus fala, amado, Deus usa esses canais aqui da terra para nos edificar, para nos dar um alerta, para nos encorajar na caminhada. Mas o seu desejo, aquilo que está no seu coração, de fazer para Deus, não se limite pela palavra do profeta. Eu até brinquei, amado, naquela oportunidade, dizendo que uma profeta disse que eu tinha um CD para gravar, que eu compus, que eu ia ser um cantor de Jesus. Mas não se limite, amado, pela palavra do profeta. Paulo já tinha um desejo no coração dele, era ir para Jerusalém. E nada iria parar ele. Era um desejo de Deus. Ele interpretou como um desejo de Deus. Mas ninguém parou aquele homem. Nem Ágapo, nem Lucas, nem Silas. Ele foi. Louvado seja Deus. Ele foi. Louvado seja o nome de Jesus. Edificação, amado, é você sair da base e chegar ao topo. No projeto de Deus para a sua vida. Deus quer lhe edificar. Edificar, amado, é você sair da base, sair do comodismo, sair de onde você está. Louvado seja Deus. Encorajar, exortar. É você, amado, estar abatido e Deus chega com a palavra. Não se detenha. Não, louvado seja Deus. Não permaneça caído. Eu sou contigo. Louvado seja Deus. Vai te exortar. Louvado seja o nome de Deus. Mas não se limite, amado. Eu quero fechar esse tópico, amado. O tempo já está transcorrendo. Eu quero fechar esse tópico, amado, dizendo, amado, louvado seja o nome de Deus. Que não o que Deus quer para você, crente, é muito mais do que apenas ser, louvado seja Deus, ou um pregador, ou um cantor. Deus quer que você seja uma referência. Deus quer que você seja um canal de Deus. E a profecia é uma dessas maneiras. O comentarista falou aqui, amado, que é numa língua que você entende. E que o receptor também entenda. Tem pessoa que vai profetizar, cospe você todo, fala 500 palavras em língua estranha e não diz nada. Diz uma ou duas palavras. Aí ele está precisando do intérprete, vai ser no top terceiro, amado. Não é uma profecia.